se inscreva no canal, curta e compartilhe. Temos vídeos novos todos os dias, 2 vezes por dia. O lobisomem de Lusiânia. Lusiânia, em tempos passados, era uma cidade de ruas de terra e noites silenciosas, exceto pelas histórias que circulavam entre os moradores. A mais inquietante delas era sobre o lobisomem, uma criatura que, segundo relatos, vagava pelas estradas e matas que circundavam a cidade. Não havia certeza de quem ele era, mas os boatos falavam de um homem amaldiçoado, obrigado a se transformar a cada noite de lua cheia. A lenda começou a ganhar força quando fazendeiros começaram a encontrar animais mutilados em suas propriedades. Cabras, galinhas e até cães de guarda eram encontrados mortos, como se tivessem sido atacados por um predador selvagem. Os rastros deixados pelo responsável eram grandes demais para um lobo, mas pequenos para uma onça. É o lobisomem, diziam os mais velhos, com o semblante carregado de temor. Numa dessas noites, um grupo de jovens decidiu sair para investigar o que estava acontecendo. Armados com lanternas e coragem imprudente, eles se aventuraram na mata próxima ao bairro São Sebastião, onde os ataques eram mais frequentes. O que encontraram os deixou aterrorizados, marcas de garras profundas nos troncos das árvores e manchas de sangue no chão úmido. Os mais supersticiosos acreditavam que o lobisomem era alguém da cidade, alguém que, durante o dia, levava uma vida normal, mas que à noite se tornava fera. Isso fez surgir um clima de desconfiança entre os moradores. Qualquer um com comportamento estranho ou recluso passava a ser olhado com suspeita. Quem será o amaldiçoado? Era a pergunta que pairava nas rodas de conversa. Entre os suspeitos estava seu Damião, um homem solitário que vivia em uma pequena chácara na zona rural. Ele era conhecido por evitar contatos com os vizinhos e sempre estar cansado às sextas-feiras, quando os ataques costumavam ocorrer. As crianças o apelidaram de Homem-Lobo, mas ninguém tinha coragem de confrontá-lo diretamente. Damião sabia o que os outros pensavam dele. Ele ouvia os sussurros nas feiras e via os olhares desconfiados das pessoas, mas nunca confirmava nem negava as acusações. Um dia, uma mulher mais velha, Dona Alzira, decidiu encará-lo. "Você sabe o que andam dizendo por aí, não sabe?" perguntou ela, enquanto ele comprava carne na feira. Ele apenas balançou a cabeça e saiu sem responder. O mistério só aumentava. Alguns acreditavam que Damião carregava uma maldição passada por um parente distante, enquanto outros juravam que ele fazia pactos com forças sombrias para se transformar em fera. O que ninguém sabia é que o verdadeiro segredo estava prestes a ser revelado em uma noite de lua cheia. Naquela sexta-feira de lua cheia, a cidade parecia mais quieta do que o normal. As ruas estavam desertas, e os moradores trancaram portas e janelas mais cedo, temendo os eventos que sempre aconteciam nessas noites. As galinhas já se agitavam nos galinheiros, e os cães latiam nervosamente para o nada, como se pressentissem algo terrível. Damião, em sua chácara isolada, parecia agitado. Ele andava de um lado para o outro, respirando fundo, como se tentasse conter algo que vinha de dentro. Ao longe, o uivo de um lobo ecoou pela mata, e ele sabia que não poderia evitar o inevitável. "É a última vez", murmurou para si mesmo, enquanto trancava a porta de sua casa e saía na direção da floresta. Enquanto isso, 2 jovens, Caio e Rafael, estavam escondidos próximos à mata. Eles queriam provar aos outros que o lobisomem era real e que poderiam capturá-lo ou, ao menos, fotografá-lo. Com celulares em mãos e nervos à flor da pele, se embrenharam na escuridão, guiados apenas pela luz fraca da lua. Foi então que o som de passos pesados começou a ecoar entre as árvores. Eles se esconderam atrás de um arbusto, com a respiração presa, enquanto viam uma figura alta e corpulenta caminhar lentamente na direção oposta. Os olhos dos jovens se arregalaram quando a figura se abaixou e começou a se contorcer. Em poucos segundos, o homem desapareceu, dando lugar a uma criatura enorme, de pelos negros e olhos brilhantes como brasas. O lobisomem estava diante deles. Rafael deixou escapar um grito involuntário, atraindo a atenção da criatura. Com um rosnado profundo, ela virou-se na direção dos jovens e começou a avançar. Eles correram desesperadamente, mas a fera era mais rápida. Quando parecia que não havia saída, um disparo ecoou pela mata, assustando o monstro, que fugiu na direção oposta.
Caio e Rafael se viraram e viram Dona Alzira com uma espingarda nas mãos. Eu avisei para ficarem longe, disse ela, ajudando-os a se levantar. Sem mais palavras, os três voltaram às pressas para a cidade, mas Caio jurou que viu o lobisomem observando-os das sombras, antes de desaparecer na floresta. No dia seguinte, a cidade inteira estava alvoroçada com a história. Caio e Rafael contaram a todos o que haviam visto, e as suspeitas sobre Damião cresceram. Muitos moradores se reuniram em frente à casa dele, exigindo respostas, mas ele não apareceu. Dona Alzira, no entanto, conhecia a verdade. Ela sabia que Damião era, de fato, o lobisomem, mas também conhecia sua história. Ele não era um monstro por escolha própria. Décadas atrás, ele havia sido amaldiçoado por um curandeiro depois de uma briga por terras. A maldição o obrigava a se transformar em fera durante as noites de lua cheia, sem controle sobre seus atos. Apesar de sua condição, Damião nunca havia machucado um ser humano. Ele se isolou para evitar tragédias, mas os boatos e o medo das pessoas o transformaram em uma figura temida e odiada. Dona Alzira era uma das poucas que sabiam disso, pois havia cuidado dele quando a maldição começou. Enquanto a multidão discutia, Damião observava tudo de longe, escondido na floresta. Ele sabia que não poderia mais ficar em Lusiânia. Sua presença era um perigo, e a cidade jamais o aceitaria. Com lágrimas nos olhos, decidiu que naquela noite partiria para sempre. Naquela noite, uma chuva fina começou a cair, mas isso não impediu os moradores de formarem um grupo para procurar Damião. Armados com tochas e ferramentas improvisadas, eles se aventuraram na floresta, determinados a capturar o lobisomem. Damião, porém, já havia se transformado. Ele corria entre as árvores, tentando se afastar da cidade, mas o som dos caçadores o seguia. Com seu olfato aguçado, sabia que estava cercado. Um círculo de fogo começou a se formar ao seu redor, enquanto os moradores ateavam chamas para impedir sua fuga. Foi então que Dona Alzira apareceu, implorando para que parassem. Vocês não sabem o que estão fazendo, gritou ela. Ele não é o monstro que vocês pensam. Ele não escolheu isso. Mas os moradores estavam cegos pelo medo e pelo desejo de vingança. Quando o lobisomem tentou escapar, um dos homens lançou uma lança em sua direção, ferindo-o na perna. A criatura soltou um uivo de dor e caiu no chão, cercada pela multidão. Dona Alzira, desesperada, correu para protegê-lo, mas foi afastada à força. Ferido e sem saída, Damião olhou para os moradores com olhos cheios de tristeza. Apesar de sua forma monstruosa, havia algo humano em seu olhar, algo que fez os caçadores hesitarem por um momento. Foi nesse instante que Dona Alzira tomou uma decisão desesperada. Ela revelou a todos que a maldição de Damião só poderia ser quebrada com o sacrifício de alguém que o amasse de verdade. Antes que alguém pudesse impedi-la, Alzira segurou uma faca e se feriu levemente, deixando seu sangue cair sobre o lobisomem. Uma luz intensa tomou conta da floresta, e o corpo do lobisomem começou a se transformar. Em segundos, Damião estava de volta à sua forma humana, mas Alzira caiu no chão, exausta. Ele a segurou nos braços, enquanto lágrimas escorriam por seu rosto. Por quê? Perguntou ele, e Alzira sorriu fracamente. Porque você merecia ser livre. Os moradores, chocados com o que haviam presenciado, finalmente entenderam que o verdadeiro monstro não era Damião, mas o medo e o preconceito que alimentaram por tanto tempo. Damião, agora livre da maldição, decidiu permanecer em Lusiânia para ajudar os outros, enquanto a história do lobisomem se tornou uma lenda contada por gerações. E dizem que, em noites de lua cheia, ainda é possível ouvir o uivo de Damião, não mais como fera, mas como um guardião das matas de Lusiânia.